Domingão, saudações vascaíno, Washington Cunha, trazendo notícias e informações hoje, domingo. No finalzinho de domingo a gente não pode deixar de trazer informação, beleza, galera? Ó, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza, galera? De uma forma aqui um pouco convencional. Aqui do lado aqui tá tendo um pagodezinho aqui do lado de casa, aí vim aqui pro nosso quarto aqui, botei aqui nossa marca aí falando de Vasco. Vamos para as informações, beleza, galera? Aquele domingão, final aí, tá? Você vai estar vendo esse vídeo por volta aí de meia-noite e meia até eu editar. Passar aquele domingo abençoado com a família, tá? Daquele passeio no shopping, mas não podemos deixar de vir aqui, beleza, galera? Ó, entrevista com Carille ontem. Vou juntar aí tudo numa linha de raciocínio, tá? Entrevista do Carille ontem, você com certeza deve ter visto, indignado com o resultado de ontem. Vasco perdeu aí de 3-0 pro Corinthians. Sabemos aí que poderia ter sido um pouco mais, e até mesmo na live de ontem, até mesmo no vídeo pós-jogo eu comentei. O Daronco ontem foi o 12º jogador, tá, do Vasco. Vi muito corintiano aí reclamando que não devia ter acontecido daquela forma, que tirou 2 gols do Corinthians. Deixa eu falar uma coisa para você, corintiano. O VAR só existe exatamente por alguns detalhes que o Vasco sofreu, tá? O Vasco sofreu com bola na mão dentro da área, tiraram 2 títulos nossos, que foi inclusive em cima de vocês, tá bom? Assim como o Campeonato Brasileiro, o Mundial também. Então, algumas coisas que aconteceram que o Vasco reivindicava seus direitos, tá? Por estar sendo roubado dentro de campo, o VAR passou a existir aqui no Brasil. Para vocês, corintianos, que não entendem muito de futebol e principalmente de história, tá? Então, ó, a gente perdeu ontem para vocês, mas a respeito da instituição. É só um recado porque ficou alguns corintianos na live ontem, gente boa, tranquilo, na moral. Mas ficou uma outra turma aí falando um monte de besteira, então só deixando um recado para você. Quer bater de frente? Quer falar de time? Vai estudar primeiro sobre história e depois a gente conversa aqui, beleza? Vamos lá. Galera, Carille vai lá e dá uma desculpa esfarrapada dentro, tá? Da sua live, né? Pós-jogo aí, né? Como é que ia ser, o que ele ia falar. Falou que separou o time misto, foi feito um monte de pergunta porque ele não usa o Capasso. Ele tá falando que Capasso aí tá cheio de birrinha com o Vasco, carga de salário, caramba 4. E, cara, uma coisa, sabe, não batendo bem, procurando botar a culpa aí, sabe, que chegou em São Januário, já há muito tempo os jogadores já estão nessa situação, que toma o gol, o time fica triste, fica apático, e vem falando aí que os problemas antigos. Carille, deixa eu te falar uma coisa só, tá? Antes de você assumir o Vasco da Gama, você sabia como estava o quadro. Se você, pelo que você disse ontem, na sua entrevista, que já chegou em São Januário, e muita gente estava falando como estava o corpo, tá, dos jogadores e da sua comitiva, você aceitava ou não aceitava? E como você aceitou, não fica usando como desculpa esfarrapada. Primeiro você tomou 3-0 lá em Arequipa, na Sul-Americana, tomou 3 gols. Ontem você tomou mais 3 gols. Você, no Campeonato Brasileiro, tomou mais 1 gol. 3 partidas, 7 gols. Mas para ser mais exato e justo com você, Carille, você tem 15 jogos e 17 gols. Você estava com um percentual de 17% como treinador técnico do Vasco, agora você está com 53%. E cada vez mais sua minutagem descendo. Lembrando, senhor Carille, que essa sua porcentagem é lá desde o Carioca. Times fracos que você jogou e tomou o gol aí direto aí. Você que é um cara que sabe ajeitar a linha de defesa, eu fico pensando, pô, se você está colocando a culpa que o Vasco já está nessa situação há muito tempo, porque o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Porque ontem, depois que eu termino da partida, com 25 minutos, antes disso, tu botou o Verratti dentro de campo, o Pirata da Colina, o capitão. E quando ele dá uma entrevista com o Luxemburgo, inclusive, eu gosto muito de você, Luxemburgo, mas você não tem que falar porcaria nenhuma. Porque o que está acontecendo dentro de São Januário já está acontecendo há muito tempo. E para lembrar os senhores, o Verratti está 3 anos dentro do Vasco da Gama. E aquilo tudo que ele falou ali é basicamente um meio desabafo.
Para você, Luxemburgo, falar que ele quebrou uma regra do futebol, a gente entende isso, mas são problemas crônicos e pode estar a equipe dividida dentro do Vasco da Gama, por isso que a gente está vendo esses cabeça de bagre jogando, e o Verratti, como o capitão não poderia falar, que a gente está tomando gol bobo, está tomando gol infantis, que com 3 jogos aí, que a gente está jogando, sem contar os 15 que você fez, 17 gols nas costas, entende? Ele não mencionou isso, mas agora, do início dos campeonatos, tomou 7 gols e é impossível competir dessa forma. Repetindo de novo, Verratti falou, é impossível competir dessa forma. E você me dá uma entrevista pro Jeff falando que quer os 3 campeonatos, e agora a culpa é dos jogadores, que quando toma gol ficam apáticos? O problema é teu, pô. Você que aceitou essa onça. Se você não gostou, você pega uma rescisão aí, ó. Vasco, ó, Pedrinho, ó, quero assinar aí minha rescisão de contrato, quero meter o pé, não quero mais ficar aqui, entendeu? Bota outro cara aí. Que inclusive, deixa eu trocar a mão aqui, inclusive, deixa eu focar aqui, deixa a marca, né? Inclusive, já tem um cara aí que eu queria muito que viesse pro Vasco antes de você vir, que é o Diniz. Além de ser psicólogo, tá? É um baita de um técnico, tá? É um baita de um técnico. A gente sabe por que não estava dando mais certo no Fluminense, a gente sabe que não estava dando certo lá, principalmente na Granja, tá? Lá com a seleção brasileira. Então fica complicado, né, meu irmão? Você abrir a boca para poder falar um monte de coisa. Primeiro foi a altitude, agora a culpa são dos jogadores. E o Verratti que falou besteira? O Verratti que falou besteira no término do jogo? Assoma teus BO, rapaz. Entendeu? Você tem que ter culhão para poder você defender a sua pátria. Você não entrou como técnico do Vasco? Então, galera, como eu faço, como eu falo aqui no canal, a gente não fala mais do Fábio Carille, porque até ontem eu estava defendendo que eu era contra a demissão dele no Vasco da Gama. Mas depois de uma declaração dessa, porque ele não pode usar o Capasso não está sendo pago nessa merda? Ele não está sendo pago pelo Vasco da Gama? O salário dele tá com dívida no Vasco? É isso? Por isso que ele não pode jogar? Está jogando separado? Usa, meu irmão, dá teu jeito. Acerta essa zaga aí, que essa zaga tá igual a tua cara de pau. Entendeu? Cara de pau. A gente passa o domingo todo aí, ó, com a família, para poder tentar esquecer os problemas do Vasco da Gama, que você chegou falando que ia trazer solução, e agora você arruma desculpa de altitude, agora arruma desculpa que o elenco já tá fraco mentalmente, e blá, 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 blá. Tua cabeça está, ó, entendeu? Na verdade, não era nem para você ter voltado para o Rio de Janeiro, era para ter ficado. Agora vai ficar o dia todo, amanhã, segunda-feira, treinando contigo, porque terça-feira tem Sul-Americana. E aí a gente vai ver se você cai ou não cai. Entendeu? Tomara que você caia. Porque até ontem eu estava defendendo a tua pátria. Agora você usou de desculpa lá na equipe, lá contra o Melgar, e agora você está arrumando desculpa e botando culpa em cima dos jogadores. E o Luxemburgo ainda vem dizer que o Verratti quebrou, entendeu? Um protocolo que jogador não pode falar de outros jogadores, não pode jogar de técnico, e técnico não pode falar de jogadores. O grupo tá rachado, tá? E uma das culpas é sua, porque o grupo que tá aí foi o que Pedrinho, ele contratou e colocou em tuas mãos. Outra coisa que você foi cara de pau extremo, e isso só mostra o tamanho da sua incompetência e fraqueza como técnico, tá? Você vai me declarar depois de uma pergunta do repórter, o Vasco precisa de contratações, você, grosso, curto, chegou pro cara e falou, não, a gente não precisa, Carille. Seriamente, o Vasco da Gama dá conta com Lodi Augusto? O Vasco da Gama dá conta com Alex Teixeira, final de carreira, com Souza? É isso mesmo, Max Domingue, que agora acabou de ir para Toronto? É isso mesmo? Com o Lucas Oliveira, que toda vez que entra faz merda? O Lucas Freitas dando mole do jeito que ele está dando? O João Vitor da forma que está se comportando dentro de campo? Se o PH sair, vai botar quem no lugar? O Luiz? O Vitor Luiz no lugar dele? Não precisa. O Verratti não precisa de um sombra. O Ryan já dá conta. O Ryan nem quis a renovação de contrato, que aí já iam outros problemas,
que viu ali nas rasuras ali dentro do seu contrato que tem informações ali que não está batendo, que está errado, tem que reger um outro contrato. Tem certeza que não precisa? Jair, Paulinho, tem uma turma aí que está com contrato aí para poder terminar aí no Vasco da Gama e meter o pé. Não precisa de meio campo, não precisa de meia. O Coutinho vai dar conta, porque o Payet está indo embora. Você tem a compliciência de dar na sua entrevista, na coletiva, a infelicidade de dizer que o Vasco da Gama não precisa de reforço. De duas uma, ou você é muito pau mandado, ou você não entende porra nenhuma de futebol. Só pode ser isso, cara. Só pode ser isso. Entendeu? Porque o Vasco da Gama, com 3 jogos, tomar 7 gols, sua defesa é vazada. Sua linha de defesa, depois que o time toma um contra-ataque, tem buracos no meio do campo e nas laterais. E você pediu laterais, você pediu pontas, e ninguém cobre ninguém. E entra com o time reserva. Outra coisa, você ainda entra com o time reserva dentro de campo, contra o Corinthians, que já era favorito em todos os aspectos. E você, conhecedor muito bem do time do Corinthians, e o Ramon Dias, conhecedor do Vasco, você me entra com as reservas. Só entra com 3 titulares, ou no qual dos 3, um não tem culpa no cartório, que é o Léo Jardim. Agora, o Piton e o João Vitor, você sabe que estão mal. Então, se você quis palpar, assim também como foi na entrevista do Berretti, que ele falou que não tem que poupar jogador. Irmão, não tem que poupar jogador mesmo, não. Entendeu? Você não queria as 3 competições, tu não tá montando teu elenco e ainda tá todo errado, ainda você me coloca jogadores mesclados ainda. Tá certo que tem alguns que estavam como titulares no Vasco da Gama, como o Matheus Carvalho, tá? Mas presta atenção, meu irmão. O Jair é muito diferente do que você tem agora. Então, galera, dentro aqui do canal, a gente vai falar de Vasco, a gente vai trazer estatísticas sobre futebol, a gente vai falar de tudo que se envolve, até porque isso é um esporte, criador de conteúdo. Agora, o que a gente não vai admitir é esses piçonhentos aí, ó. Eu vou trazer o mesmo recado, a minha indignação é a mesma do presidente da Força Jovem, que emitiu uma cartinha lá, dizendo que você tem que ser mandado embora porque você é um técnico burro. E só reafirmo as minhas palavras com o presidente da Força Jovem, tá? Você é um técnico burro e tá colocando culpa em cima dos personagens errados, tá? Seu Léo Santana, o Maurício Santana, Cid Acha Santana aí, tem que meter o pé. Já tem que cortar a cabecinha dele, ó, não fazer mais parte, porque as suas contratações são horrorosas, entendeu? Eu não sei o que o Felipe está fazendo até o momento, mas pelo menos vai reger aí esse time aí que você tem, que pelo menos no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, você conseguiu extrair o melhor daqueles cabeças de bagre que você tinha. Então dá conta aí desse time até chegar um novo técnico. E por favor, Diniz, volta pro Vasco da Gama. Galera, curta, se inscreva. É por isso que eu não queria gravar o vídeo mais cedo, para não me irritar. Então cheguei no finalzinho da noite aí, para poder falar. Porque ó, essa derrota, meu irmão, foi tudo de ruim. Não pelo peso, tá? Não pelo peso dos gols. Porque a equipe do Corinthians, eles tiraram o pé porque estão com competição também aí, ó, na Sul-Americana. Os caras não quiseram dar os 100% deles. Eu tô falando na live o tempo todo. Corinthians não tá jogando o que tinha que jogar. Entendeu? Porque eles sabiam, e sabe que tem um jogo terça-feira também importante. O Vasco tava molinho para eles. Agora, a minha maior indignação é você dar uma coletiva e ficar botando culpa e ser arrogante da forma que você foi. Entendeu? E Pirata da Colina, você me representa. Você representa Vasco da Gama. Tá? Você tem os seus defeitos com bola no pé, jogando como atacante, mas você é eficiente quando está dentro de campo, tá? Você me representa, tudo que você falou, e eu tenho certeza que você poderia falar mais, não falou por respeito aos seus colegas de time, beleza? Fui!